Olá a todos que estão assistindo. Esse é um podcast produzido pela disciplina de Língua Portuguesa do Colégio da Polícia Militar Anísio Teixeira, pela turma segundo ano D de Linguagens. É um podcast sobre Iracema, que é de José de Alencar, e vamos comentar um pouco sobre o livro. Os participantes são Emanuele Dias, Ávila Helena, Davi Souza, Afonso Marques, Evelyn Sampaio e Juliane Abreu. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra, sua vista perturba-se. Diante dela e todo a contemplá-la, está um guerreiro estranho, se é guerreiro, e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido, como o olhar, o gesto de Iracema. A flecha, embebida no arco, partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. Na obra Iracema de José de Alencar, um dos principais elementos da narrativa é esse amor proibido entre o Martim e a Iracema, o Martim sendo um colonizador português e a Iracema um indígena. Esse primeiro trecho mostra o primeiro encontro entre os dois, onde a Iracema ela estava dormindo após ter se banhado e ela acorda com um ruído que Martim produziu. Martim ele é flechado por Iracema e ele fica à beira da morte, entregue aos braços de sua amada. Além desse amor proibido, também vemos na obra o uso da natureza como elemento simbólico. Vemos também a ambientação do contexto histórico da colonização do Brasil e o desenvolvimento de personagens como Iracema, Martim e Pote, e principalmente o conflito entre indígenas e colonizadores. A narrativa ela se passa no Brasil colonial, na região Nordeste e principalmente no Ceará, e os principais cenários, eles incluem a floresta tropical e a aldeia dos Tabajarás. Os principais personagens ali no livro são Iracema, que é descrita como a Virgem dos Lábios de Mel, tem o Martim, que é o colonizador português que se apaixona por Iracema, tem Moacir, que é o filho de Iracema e Martim, que foi o primeiro brasileiro miscigenado, tem o Irapuã, que era apaixonado por Iracema e ele era o chefe dos guerreiros, e dentre vários outros personagens indígenas e colonizadores. Vou falar um pouco sobre os personagens brancos da obra Iracema. Bom, os personagens da obra Iracema, como é mostrado pelo Martim, durante toda a obra são endeusados e colocados em um pódio acima dos personagens indígenas que tem no livro. Eles são mais racionais do que os indígenas mostrados nos livros. Eles são meio que seres superiores nesse livro. O Martim, ele é um cara muito mais pé no chão do que todos os outros personagens do livro. Ele sempre tá agindo com razão, diferente dos outros personagens que tem a emoção prevalecendo quase que o tempo todo. Sempre estão ou perdidamente apaixonados por alguém, ou estão em pé de guerra com outro grupo. Então, o Martim é mostrado como esse personagem totalmente acima dos outros, irracional. Esse trecho refere-se ao nascimento de Moacir, fruto da união de Iracema e Martim, simbolizando o nascimento do povo brasileiro, uma nova geração fruto da mistura de culturas e raças. A obra de Iracema, escrita por Alencar em 1875, é uma obra do romantismo brasileiro e incorpora intensamente o espírito nacionalista da época. Alencar utilizou o romance para criar a imagem idealizada do Brasil, destacando elementos que considerava essenciais à identidade nacional. Iracema é a protagonista que frequentemente é vista como a personificação do Brasil pré-colonial. Com sua beleza e pureza, ela simbolizava a terra virgem, que esperava ser descoberta e amada. A tragédia de Iracema pronuncia suas transformações e perdas que ocorreram com a chegada dos europeus. O escritor descreve a fauna e a flora do Brasil, onde utiliza uma linguagem poética do cenário brasileiro. Essas descrições não funcionam apenas como um ponto final mas também como uma celebração da beleza natural do país. Ele destaca a vegetação, a cor
do local, os animais que estão ligados à identidade nacional. O uso da língua dos tupis. Alencar utilizava as palavras e frases dos tupis que ligava os indígenas locais, como uma forma de valorização à cultura indígena, sendo assim fortalecendo a identidade nacional. Isso também serve para a narrativa e ressalta a riqueza cultural do Brasil antes da colonização europeia. A obra tem como referências os mitos e lendas indígenas, o que são apenas enriquecendo a narrativa, mas também como a busca ao resgate e à valorização do patrimônio cultural indígena. A idealização dos personagens indígenas, especialmente Iracema e Martim, como figuras heróicas e nobres, representa o índio como símbolo de pureza e nobreza moral, em contraposição às influências corruptas externas. Essas idealizações é a parte da identidade nacional que busca valorizar suas raízes indígenas. Essas características são instrumentos que Alencar utilizou para reforçar o nacionalismo e buscar a identidade brasileira única, usando a literatura como meio de expressão e afirmação cultural. Iracema, assim, não é uma história de amor trágico, mas sim um manifesto sobre a beleza e complexibilidade do Brasil naquele período histórico. Olá, eu sou Davi Souza Santos, da 2ª série e turma D, e hoje vou falar qual a utilidade dos símbolos nacionais hoje. Descritos na Constituição Federal, os 4 símbolos oficiais do Brasil são a bandeira nacional, o hino nacional, as armas nacionais ou brasão nacional e o selo nacional. A apresentação e a regulamentação dos símbolos nacionais brasileiros foram estabelecidos pela Lei 5.700 de 1971, que padroniza e define as dimensões, padrões, cores e representações do símbolo. Agora vamos falar sobre a obra de José de Alencar, Iracema, para descobrir qual ligação tem entre eles. Na verdade, a obra Iracema, de José de Alencar, não aborda diretamente a utilidade dos símbolos nacionais contemporâneos. Ela se concentra mais na representação da natureza brasileira, na miscigenação cultural e na formação da identidade nacional, durante o período colonial. Em um trecho que afirma isso, diz, abre aspas, Iracema pedia ao arvoredo do seu canto as primícias de sua oferenda, e o arbusto respondia com o sorriso das flores. Fecha aspas. Nesse trecho, há uma interação poética entre Iracema e a natureza. Iracema está pedindo as primeiras e melhores partes de sua oferta à natureza. Continuando. No entanto, os elementos presentes na obra, como a exaltação da natureza e a valorização das tradições indígenas e a diversidade étnica, diz, em um trecho. Martim, o guerreiro português, encanta-se com a cultura e os costumes da tribo de Iracema, admirando sua conexão com a natureza e a sua maneira de viver em harmonia com o ambiente. Neste trecho, ele destaca a admiração em que Martim, o personagem principal, tem pelas tradições e estilo de vida dos povos indígenas. Isso mostra um reconhecimento positivo da diversidade étnica e cultural presente no Brasil, representada pela convivência entre o colonizador europeu e os povos nativos. Continuando, ela pode inspirar reflexões sobre a importância dos símbolos nacionais na atualidade, especialmente no que diz respeito ao orgulho e à identidade cultural do povo brasileiro. A importância da conservação da natureza por meio da personagem Iracema. A personagem Iracema nos faz refletir sobre a importância da preservação da natureza, já que ela é um elemento fundamental que molda a história e os personagens. Percebemos a natureza quando o narrador descreve o local. Atravessaram o bosque e desceram ao vale, onde morria a falda da colina, o arvoredo era basto. Densa abóbada de folhagem verde negra cobriu o ádito agreste, reservado aos mistérios do rito bárbaro. Era de Jurema o bosque sagrado. Em torno corriam os troncos rugosos da árvore de Tupã. Os galhos pendiam ocultos pela rama escura os vasos do sacrifício. Outro exemplo é a comparação da natureza com Iracema.
Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo de jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como o seu hálito perfumado. E por último, o exemplo da natureza e os eventos que ocorrem na história. Neste momento, Tupã não é contigo, replicou o chefe. O pajé riu, e seu riso sinistro reboou pelo espaço como o seu rugo da arinhanha. Ouve o seu trovão e treme em teu seio, guerreiro, como a terra em sua profundeza. Araquém, proferindo essas palavras terríveis, avançou até o meio da cabana. Ali ergueu a grande pedra e calcou o pé com força no chão. Súbito, abriu-se a terra. Do antro profundo saiu um medonho gemido, que parecia arrancado das entranhas do rochedo. Irapuã não tremeu, nem mesmo se enfiou de susto, mas sentiu estremecer a luz nos olhos e a voz nos lábios. O senhor do trovão é por ti, o senhor da guerra será por Irapuã, disse o chefe. O torvo guerreiro deixou a cabana. Sendo assim, a personagem Iracema nos mostra a conexão do homem e a natureza, a fusão de culturas e a origem da nação brasileira. Verdes mares, právios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes de Carnaúba. Verdes mares, que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perloncando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Serenai verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resfale a flor das águas, onde vai a folta jangada, que deixa rápida a costa cearense. Aperta o fresco terra a grande vela? Onde vai a branca Alcione, buscando o rochedo pátrio nas solidões do oceano? 3 entes respiram sobre o frágil lenho que vai singrando veloz, mar em fora. A importância da natureza por meio de Iracema é a preservação e o cuidado com a natureza. Na atualidade, a natureza ela é tratada de forma consciente, porém ainda tem muito desmatamento. A obra de Iracema é uma forma também de recado para quem lê, para que as pessoas possam cuidar mais da natureza, assim como Iracema cuidou, e é isso. Esse foi o nosso podcast, esperamos que tenham gostado. Um grande beijo a todos.